Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Chegamos ao final de agosto e, com o término do mês das vocações, gostaria de homenagear os nossos irmãos leigos. A beleza de vivermos no laicato, o grande convite do Senhor a sermos apóstolos, não somente de fazermos apostolado. A presença do leigo no meio do mundo, nas mais diferentes realidades temporais, é uma graça que a Igreja Católica, principalmente a partir do Concílio Vaticano II, reafirmou como um verdadeiro dom, um precioso tesouro na face da terra. É dessa forma, meus queridos irmãos e amigos, que quero chamar a atenção o quão importante e valioso é o auxílio que os nossos irmãos leigos, ou seja, aqueles que não possuem nenhum tipo de consagração religiosa e que tampouco se encontram no ministério ordenado, como eles podem não somente nos recordar que a vida não deve ser medida, mensurada da cabeça aos pés, mas da cabeça aos céus. De tal forma que a envergadura moral de virtudes, a presença na sociedade, na política, por exemplo, que é um grande meio, uma forma eloquente e belíssima de se viver a virtude da caridade, nos repete muitas das vezes isso o Papa Francisco, os nossos irmãos leigos estão justamente perante todos para quê? Para levar a luz de Cristo, para transmitir o bom odor do amor de Deus e, sobretudo, para não permitir que a chama da fé, a chama do amor que vive em combustão pela fé, se apague. Como é preciso que ao término do mês de agosto nós possamos, assim, reverenciar homens e mulheres que se santificam no exercício do seu trabalho profissional. Homens e mulheres que estão auxiliando aos ministros ordenados nas paróquias, nas capelas e nas mais diferentes comunidades espalhadas pelo nosso país. Aqui, especialmente no Rio de Janeiro, nós temos belíssimos exemplos que poderiam ser citados. Lideranças que vivem o estudo da Palavra de Deus, que desejam cada vez mais aumentar a sua sede de santidade, porque levam o batismo como porta para o céu, como exercício de compromisso com Deus. É assim, meus queridos irmãos e amigos no Senhor, que a presença dos leigos na Igreja Católica e das suas mais diferentes atuações no meio do mundo deve ser não somente reverenciada, porém conhecida. Catequistas, líderes de juventude, homens e mulheres que rezam o terço, que ajudam na pastoral da liturgia, quantos que se dedicam a contribuir para a salvação de famílias. Por exemplo, a pastoral familiar, a preparação imediata, a preparação remota para o sacramento do matrimônio, mas também a perseverança dentro do próprio casamento. É dessa forma que eu quisera dizer aos nossos irmãos leigos que nos acompanham nesse programa, que não desistam de sua vocação e de sua missão na Igreja Católica. É o lunga manus dos sacerdotes. São aqueles que realmente chegam a ambientes e lugares que nós, por exemplo, clérigos, que outros consagrados nunca terão a oportunidade de levar à Igreja. E nunca que os nossos irmãos leigos percam o orgulho e, ao mesmo tempo, a alegria de se dizerem católicos. Recordo o que nos diz São Clemente de Alexandria, quando um dos algozes de São Tiago Maior, aquele que estava responsável por martirizá-lo, diante de sua fortaleza,
diante de seu desejo de entrega, de consumar-se por Deus, tão forte e tão amoroso, aquele leigo, aquele algoz, se ajoelha diante de São Tiago, lhe abraça, lhe pede perdão e, ao mesmo tempo, diz: pelo seu exemplo, eu creio também em Jesus Cristo, e os dois foram martirizados juntos. Como os leigos necessitam ser essas testemunhas. Testemunhas de uma fé inquebrantável. Testemunhas de conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Como o bem é difusivo, e assim os leigos também não podem perder o seu espaço na sociedade como líderes católicos, mas antes de líderes católicos, líderes no amor, líderes na bondade. Não adianta somente ser uma pessoa que quer fazer o bem. É preciso ser uma pessoa boa. Por isso, cabe também aos nossos irmãos leigos entenderem que no seu laicato, nas virtudes da sua missão dentro e fora da Igreja, sempre a bondade de Cristo deve brilhar. Por isso, felicidades aos nossos irmãos leigos que tanto nos ajudam, que são importantíssimos à Santa Igreja e que cada vez mais a Igreja vai colhendo frutos pela entrega de vida. Quanto mais nos entregamos, nós descobrimos que o amor não se separa do sacrifício, mas quanto mais nos sacrificamos, o amor multiplica. Muitíssimo obrigado a todos os nossos irmãos leigos no término desse mês vocacional, especialmente aos catequistas, aqueles que formam a crianças, jovens e adultos no dom de conhecer, mas sobretudo seguir a Jesus. Deus os abençoe.